O vaso é grande ou é pequeno? Grande. Quando a senhora começar a tratar a terra, o churume, sabe o que é o churume? Está começando, a planta está cansada. Não é só quando o churume agora, amanhã ela está boa. Ela leva 90 dias para começar a viajar. Depois do churume. Ela é lenta, porque ela está fraca. Então lá tem um grande estudo nos anos 50. E eu sabia que era o pessoal da colônia japonesa. Quando eu andei por lá, tempos atrás, tentando levantar quem era, ninguém sabe quem foi e quem deixou de ser. Passou muito tempo, né? As coisas do Brasil se perdem, as histórias. E é tão interessante, faltava eu ter mais a noção só de Atibaia e região, documental, né? A gente sabia da história, mas não provando nada. E é tão gozar das coisas que acontecem com a gente, como tudo que eu achava que eu podia dar uma organizada, conseguir nesses anos todos, em termos de documentação, coisas perdidas do estado de São Paulo ou fora do estado sobre uva, né? Então Atibaia não localizava nada, nem indo lá. Na época fui conhecer uma vinícola muito antiga lá, gente muito boa. Deixa eu passar lá. Eles tinham uma vinícola boa lá, gente muito boa. E indo lá há muitos anos, conversava com eles também sabiam de uma história, que lá tinha uma quantidade boa de uva, um técnico muito bom, mas também não sabiam mais o nome. E os Nardini, que tem a firma de vinho lá desde 1938, eu achei que eles tinham algum vestígio de história, de documento. Eles também não tinham, como outros também não tinham. Isso tem uns 20 anos. Eu falei, bom, uma hora talvez vai aparecer essa história de Atibaia, que era muito importante. Eu sabia que era muito importante. Eu sabia que era coisa no início dos anos 60, um projeto lá muito interessante. E o que aconteceu? As coisas caem na mão da gente sem a gente esperar. Um amigo nosso, quem conhece os programas nossos, o Virgílio conhece, o Vaê, o pessoal dos Tempurim, lá de Ferraz. E eles estão sempre com a gente e tal, e etc. Toda semana, todo mês, né? E em janeiro, ele veio visitar a gente novamente e tal. Ele falou, Sérgio, trouxe uns jornais guardados pelo pai dele, eles têm por íntegros aqui. Eu trouxe para você dar uma lida, eu trouxe até uma cópia. E talvez você vai se interessar. É uma coisa de 1956. Foi uma matéria capa, quando começou a ter hein? É. E a capa é do Jornal Agrícola do Estado de São Paulo. Eu trouxe a cópia, inclusive. É o segundo ano, quando tinha, que não tem mais, o tal do Jornal Agrícola, que o Estadão tinha, de quartas-feiras. Vocês lembram disso? Acabou agora faz uns 5 anos, não tem mais. O que ele tira da pasta para mim e me dá, o Dante, exatamente, eu não imaginava. Eles tinham guardado, e o pai dele, a história, um documentário, que é o Jornal Agrícola do Estadão, exatamente de Atibaia, e lá estava o nome de todo mundo, a foto, e o japonês, que eu sabia que era um japonês técnico de uva, apareceu ele, a foto dele, o nome dele, tudo que eu estava procurando há 30 anos de Atibaia, que eu sabia que tinha uma ligação muito grande com o que a gente reescreveu. Mais outra novidade ainda nesse jornal. Lá tem a exposição da quarta festa da maçã em Campos do Jordão, em 1956. Porque Campos do Jordão foi o primeiro produtor de maçã de alta qualidade no Brasil. Pouco se fala. Tem isso escrito nas cópias que eu entrego, falam muito das macieiras do agrônomo Luciano Poletti, e o chefe dele, o seu Miguel Assim Ruiz, que morou em Campos do Jordão, mudou para lá em 44. Então, nesse jornal, apareceu duas coisas para mim incríveis. A prova de Campos do Jordão das macieiras com a festa da maçã, o nome dos produtores de maçã de Campos do Jordão, um deles é o próprio governador Luiz Ademar de Barros, e o Paulo Buchmann, que era o sócio dele, alemão, e informações que a gente sabia que faz parte da história de Ferraz, ligou com a história de 56 dessa matéria do Jornal Agrícola relacionado a Campos do Jordão das macieiras, porque as mudas de Campos saíram de Ferraz Vasconcelos em 1935, mais ou menos. Então, fechou uma história tão incrível com o nome das famílias. Os nomes a gente sabia, mas no caso de Atibaia não tinha o nome de quem era o embrião da uva
com alta técnica em Atibaia. Por isso que é aquela região dos anos 40, 50, 60, Bragança Paulista, Atibaia, Mariporã, Socorro e Pinhalzinho, eram locais de grande produção de uva. E acabou em torno de 1975, por aí. Então depois eu vou dar essas cópias, que eu vou ler, que é uma matéria muito interessante, como o Virgílio está gravando, o que eu tenho cópia, ele vai postar depois, até para a história da uva do estado de São Paulo, quase tudo se perdeu. Esse jornal de 1956 vai ajudar a reorganizar um pouco da história de São Paulo, que em termos de Atibaia e região, não se tinha mais o nome do produtor de uva, que foi um trabalho muito grande, e quem era o agrônomo que era o responsável nesta área de uva, que atendia Bragança e região. O nome do agrônomo está aí e tudo mais. Então, sem querer, caiu na nossa mão. Já tem mudas de uva, eu peguei lá na chácara, que eu fiz lá em casa, e já foi para Pinhalzinho. Minha sobrinha mora lá, então, e da sua chácara. Então, você vê como você vai ver, uma chácara em Pinhalzinho, vão perguntar se lá dá fruta, né? Então, Pinhalzinho, Socorro, já tinha uva desde os anos 30, 40 e 50. Como Bragança era uma grande produtora de uva, do lado de Atibaia. Então, eu entendo que Atibaia, por esse trabalho que está no jornal, foi o centro, o embrião de apoio daquelas 6, 7 cidades em torno de Atibaia. Não se sabia o nome de quem era, nem o produtor, que é da colônia japonesa, e quem era o agrônomo responsável disso. E está no jornal, que eu estava procurando há quase 30 anos, não achava a posição, e em janeiro caiu na minha mão a cópia do jornal agrícola, tá? Depois vou entregar para vocês. Então, agora, quem vai começar a falar?